Olá, bom dia! Olá, bom dia! Segundo dia de greve de ônibus na Grande Vitória. Hoje já foi possível ver ônibus circulando pelas ruas. A Justiça determinou a circulação de 75% da frota. Nós já vamos agora ao vivo ao terminal de Vila Velha, de onde fala o repórter Felipe Chicarino. Felipe, bom dia! Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias Primeira Edição. Falamos ao vivo aqui do terminal de Vila Velha, neste que é o segundo dia da greve dos rodoviários, que atinge então o transporte público, o transporte metropolitano aqui da Grande Vitória. Como a gente pode ver visualmente, a primeira diferença de ontem, né? Se ontem, segunda-feira, não tinha ônibus, não tinha passageiro, não tinha fila, hoje já mudou um pouco. Não está como de costume. A gente percebe, já viu esse terminal bem mais cheio numa terça-feira. Hoje ainda está um pouco vazio, claro, se comparar com ontem, tá absurdamente com gente, mas se for comparar com os dias normais de semana, ainda o fluxo de passageiros é bem menor aqui no terminal. Mas no entorno, por exemplo, já se vê muitos ônibus. Na avenida que eu mostrei para vocês ontem, aqui, né, a avenida que é o entorno aqui do terminal. Ontem ela estava sem nenhum ônibus, hoje já está abarrotada de ônibus parados, ônibus circulando. Então já se vê uma situação bem diferente. Mas parece que o capixaba está desconfiado quanto a essa greve, porque majoritariamente ele não está presente aqui no terminal. A gente ouviu algumas reclamações aqui no terminal quanto ao atraso. Por exemplo, uma mãe que tinha acabado de chegar do hospital infantil com o filho, me disse que a linha 636 é uma linha que passa pelo hospital infantil aqui de Vila Velha. Hoje essa mãe precisou ficar por 2 horas aqui no terminal. Inclusive ela me relatou que até a consulta do filho dela acabou atrasando por conta deste atraso do ônibus. E falando em atraso, a Bruna, aí a nossa apresentadora, foi para a rua hoje de manhã para acompanhar a rotina dos capixabas em busca do transporte público, tanto em Cariacica quanto em Vila Velha. Acompanhe aí a reportagem da Bruna. Garagem aberta e ônibus circulando em Cariacica na manhã desta terça. Apesar da frota reduzida, quem aguardava o coletivo na Expedito Garcia, por exemplo, não esperou muito. Você chegou aqui que horas? Tem 5 minutos. Aparentemente, tudo normal. É pouco, mas está passando. Mas em Vila Velha a situação era outra. No bairro Riviera da Barra, os pontos estavam cheios. Quem aguardava as linhas alimentadoras teve que ter paciência. A Josefa mesmo já estava há 40 minutos esperando o Transcol. Tem mais de uns 40 minutos. Normalmente demora esse tempo mesmo? Não demora. Passa toda hora. Mas, minha filha, nessa greve que tá osso. Eu tenho que ir pra Vila Velha ainda. Caramba. Hospital, eu tenho que ir pra lá. Mais ou menos 25 minutos, mais ou menos. Normalmente, quando a senhora pega ônibus aqui, demora assim, desse jeito? Não, às vezes com 15 minutos, mais ou menos, entendeu? Uns 10. Esse horário, mais ou menos. Tá na expectativa, então não sabe se o ônibus vai vir? Já passou mas passou lotado. Como é que foi hoje para sair de casa? Preocupante, né? Pra gente sair pra vir, ficar aqui parado, aqui esperando, né? É bem perigoso, né? Mas a gente tem que ir trabalhar, né? A gente precisa, né? Aí tem que esperar a boa vontade deles, né? Teve gente que ligou para a garagem antes de sair de casa para se certificar que teria ônibus, mas a espera foi inevitável. Eu liguei e me informei, né, se ia ter realmente, porque ontem não teve. Aí o que me informaram é que hoje teria. Eu pego todos os dias nesse horário e me falaram que hoje teria, né? Vamos ver. Só por isso você saiu de casa, Só por isso. Porque senão é complicado, né? Depois de uma longa espera, mais de 1 hora no ponto, finalmente os passageiros conseguem pegar o Transcol. Agora é tentar entrar no ônibus, o outro desafio. Vai ter que se espremer aqui, ó, porque os poucos que passam estão assim, ó, lotados. Desde que eu tô aqui, passou um Sanremo da Praia da Costa, aí tava cheio também, e passou um terminal de Vila Velha e não parou. Não parou por quê? Não parou, eu acredito porque não quis, porque não estava tão lotado assim o ônibus. A outra colega que estava no ponto falou que esse motorista ele costuma não parar nesse ponto mesmo. Então ele não parou pra gente. A gente está aqui, já tem mais de meia hora e nada de ônibus passar. Ontem, após uma audiência de conciliação com o Tribunal Regional do Trabalho, governo e sindicato dos rodoviários ficaram de avaliar propostas sugeridas para solucionar a greve.
Entre elas que o sistema de catracas eletrônicas seja implantado e cobradores atuem orientando passageiros durante os 90 dias. O TRT determinou também que os cobradores tenham um emprego garantido por 4 anos. Caso os trabalhadores não quiserem aderir ao novo sistema, será analisada a adesão de dispensa voluntária. As partes devem se reunir hoje à tarde para discutir e avaliar os itens propostos para um acordo. Pois é, George, Bruna, voltamos a falar aqui ao vivo do terminal de Vila Velha hoje, bem mais diferente de ontem. E exatamente neste ponto que eu estava aqui ontem, segunda-feira, mostrando o vazio, né? Mostrando o silêncio. Sim, o silêncio fala muito, né? Ontem, por exemplo, o silêncio dava para ouvir o canto dos pássaros. Hoje não voltou ao normal ainda, mas está mais próximo da normalidade do que ontem. Já se escuta o som dos coletivos, a correria dos passageiros e a torcida para que essa situação se resolva e que tudo volte ao normal aqui na região metropolitana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no terminal. George, Bruna, eu volto com vocês. Um excelente jornal para vocês e para quem nos acompanha. Obrigada, Felipe. Valeu, já a gente volta contigo. E olha, gente, agora à tarde, o Sindi Rodoviários vai fazer uma nova assembleia para definir justamente os rumos do movimento. O que vai acontecer? Quem traz a resposta é a Tainá Lopes ao vivo. Bom dia você que nos acompanha. Nós falamos aqui da sede do Sindicato dos Rodoviários, onde as decisões tão aguardadas pela população são tomadas. Aconteceu agora há pouco uma reunião entre a diretoria para definir os próximos passos dessa greve. Eu conversei aqui um pouquinho com o advogado e ele disse que o sindicato cumpriu 75% da frota circulando hoje, nessa terça-feira. Porém, a mesma informação não é da GV Bus. O Sindicato das Empresas de Transporte diz que não foi assim, que durante às 5 e às 7 da manhã, uma porcentagem entre 28% e 57% dos coletivos que circulava pela Grande Vitória. E cerca de 100 estavam parados em algumas garagens. Em certas garagens, 100 veículos parados sem atender a população, de acordo com o GV Bus. Ainda de acordo com o sindicato, o principal município mais prejudicado teria sido Vila Velha, onde justamente o Felipe fala ao vivo do terminal de Vila Velha. Hoje cedo nós estivemos lá e mostramos a situação. Não foi bem fácil, não. Acompanha aí na reportagem. Filas enormes e muita espera. Vai devagar mesmo. Lá no ponto eu fiquei mais uma hora e pouco lá esperando. No terminal de Vila Velha, os ônibus circulavam, mas entre uma linha e outra, muita demora. Atrasos de 30, 40 minutos. Saí de casa era 5h45 da manhã. Estou aqui até agora esperando o ônibus e nada. Desde 5h30 que eu estou no ponto e não estou conseguindo pegar ônibus, entendeu? No terminal de São Torquato, também em Vila Velha, filas longas e passageiros exercitando a paciência. De acordo com a Ceturb, somente ontem, primeiro dia da greve, mais de 500 mil passageiros foram prejudicados. A partir de hoje, se a categoria descumprir a ordem judicial de manter pelo menos 75% da frota circulando, a multa diária aplicada no sindicato passa de 100 para 200 mil reais. Em Jardim América, Cariacica, o que vimos foram poucas filas e movimentação constante de coletivos. O tempo de espera ainda incomodava alguns passageiros. De manhã, quando eu saí, peguei mais uns 20 minutos atrasado. Agora já está começando a sair bem, mas está bem cheio. Os próximos passos da greve ainda serão definidos. Enquanto isso, a população se divide entre apoiar ou não os rodoviários. Isso está certo, sabe? Acho que eles têm que reivindicar o direito deles. Mas só que está atrapalhando a vida de muita gente também, né? Muitos cobradores, um pai de família que precisa trabalhar, né, sustentar sua família, aluguel. Quantos cobradores vai ficar desempregado agora? Sério que vai trocar de função, mas é aqueles que não sabem fazer mais nada, se é isso. Aí que vai complicar o lado deles.
A população fica bem dividida em relação a esse assunto, porque de um lado apoia o movimento, do outro se prejudica com o movimento. Eu vou ler algumas notas aqui, porque a gente solicitou respostas das prefeituras da Grande Vitória em relação às escolas na rede às aulas na rede municipal e também às unidades de saúde. Vamos lá. Vila Velha disse que na rede municipal aulas normais. Viana também disse que as aulas aconteceram normalmente. Aqui em Vitória, a Secretaria Municipal também informou que as aulas aconteceram normalmente e alunos que tiveram dificuldade para chegar vão ter aí as aulas repostas de acordo com o calendário escolar. A unidade de saúde aqui de Vitória, a Prefeitura informou, funcionou normalmente, os pacientes conseguiram chegar, foram recebidos e aqueles que tiveram dificuldade também vão poder reagendar as consultas de acordo com a disponibilidade da rede de saúde. A gente continua aqui no Sindicato dos Rodoviários, porque daqui a pouquinho, para você que está nos acompanhando e quer saber aí os próximos passos desse movimento, eu volto com uma entrevista ao vivo com o presidente do sindicato para poder informar a população como que a gente vai se organizar a partir dessa tarde, a partir dessa quarta-feira. Fica aí, ligadinho. Obrigada, é isso que todo mundo quer saber, né, gente? Como é que vão ser agora os próximos dias? A gente continua nesse assunto ainda porque ontem à noite, numa tentativa de pôr fim à greve, governo e rodoviários se reuniram na sede do TRT para discutir novas propostas. Pois é, o governo reforçou que não haverá demissões, mas o Sindrodoviários não confia. O encontro no Tribunal Regional do Trabalho reuniu representantes do Sindicato dos Rodoviários, das empresas de transporte metropolitano de Vitória, além do Estado e Ministério Público do Trabalho. Durante a reunião, foi discutida a implantação de um projeto piloto para o sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos que circulam na Grande Vitória. A reunião aqui no Tribunal Regional do Trabalho foi convocada pela presidente do tribunal e durante o encontro foi apresentada uma proposta com 5 pontos que devem ser avaliados pela categoria dos Sindrodoviários numa reunião marcada para hoje às 4 da tarde. A intenção dessa audiência é a estabilidade do trabalhador rodoviário cobrador por um período de 4 anos, por um projeto piloto de implantação nos próximos 90 dias. O que isso significa? Que durante 90 dias vai haver ainda a presença do cobrador no coletivo. Além disso, durante a audiência de conciliação foi proposta a oferta de 3 cursos de qualificação para cobradores e o programa de dispensa voluntária, caso o profissional não tenha interesse em permanecer na empresa. Não haverá demissão dos cobradores. A ideia é que eles sejam requalificados profissionalmente e possam ser absorvidos no próprio sistema de transporte coletivo. É muito complexo e a gente ainda não consegue entender onde vai haver a absorção desses trabalhadores, né? Esses trabalhadores vão trabalhar aonde? Como mecânico, como fiscal? Olha, se isso acontece, a empresa vai aumentar o custo. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de viabilidade para a empresa com um aumento de custo operacional. O movimento grevista é contra a implantação do novo sistema de transporte público com Wi-Fi e ar-condicionado sem cobrador. De acordo com a categoria, a aplicação do formato poderá provocar demissões. No início da noite, foi possível perceber uma pequena movimentação nos terminais. De acordo com o sindicato, após o início do cumprimento da decisão judicial. Ainda assim, as catracas do terminal de Laranjeiras permaneciam fechadas. Esta costureira tentou retornar para a casa de ônibus, mas não conseguiu. Eu vim de Uber para cá. Encontrou fechado, não vai ter outra opção, vai ter que gastar novamente. É Uber. Este vigilante tentava chegar ao trabalho. Atrasado, ele ainda tinha expectativa de conseguir embarcar. Estou uns 40 minutos já de atraso no serviço, né? Estão cientes que eu estou aqui na rua esperando o ônibus. Liguei para a empresa, estou aqui aguardando. Pois é, a paralisação dos ônibus trouxe um grande prejuízo para os comerciantes. Muitas lojas não abriram porque funcionários e clientes não conseguiram chegar. No Polo da Glória, por exemplo, em Vila Velha, em apenas um dia, o prejuízo foi de 3 milhões de reais. A Uniglória afirma que vai acionar a justiça contra o Sindicato dos Rodoviários.
As ruas ficaram sem ônibus e as lojas praticamente sem nenhum cliente. A paralisação atrapalhou as vendas na Grande Vitória. Teve lojista que não vendeu nada. É um dia perdido para nós todos que trabalhamos aqui na Glória. O movimento já está fraco, já está difícil para a gente vender, mas vamos esperar e ver o que vai acontecer, né? Na região da Glória, em Vila Velha, na tarde desta segunda, teve estabelecimento que nem abriu as portas por falta de funcionários. Mesmo assim, com muito custo, teve gente que apostou e conseguiu vender uma peça de roupa. Deu para vender alguma coisa, aproveitei. Até meio-dia, nem um bom dia. Eu fui lá para fora para ver se tinha gente perdida, mas não tinha ninguém não. Segundo a FEComércio, essa paralisação trouxe um prejuízo de 10 milhões de reais para todos os comerciantes da Grande Vitória. Só aqui na Glória, segundo os representantes, foram pelo menos 3 milhões de reais. A diretora do Uniglória disse que o protesto dos rodoviários atrapalhou muitos trabalhadores que dependem do serviço. Os funcionários não conseguem chegar, as lojas não conseguem abrir. Então, estamos nessa situação. São também milhares de empregos, né? Estima-se que tem quase 14 mil funcionários nas lojas da Glória, sendo que a maioria são mães. Então, você pensa, quem está fazendo uma greve dessa e prejudicando o trabalho dessas pessoas, só está preocupado consigo mesmo e não com o todo, né? Com a sociedade onde está inserido. Diante de tantos problemas, lojistas capixabas estão se unindo e vão entrar com uma ação coletiva contra os sindicrodoviários. Com essas reiteradas greves, o nosso prejuízo tem aumentado drasticamente. Então, nós decidimos que vamos estudar juridicamente uma maneira de mover uma ação contra o sindicato dos rodoviários a fim de nos ressarcir desses prejuízos. Já tivemos notícias de outros bairros também, Praia do Canto, shoppings, que também têm a mesma intenção. Então, nós aqui da Uniglória estamos estudando juridicamente a melhor maneira de fazer isso. Pois é, e de acordo com a Federação das Indústrias do Estado, a Findes, considerando os setores da indústria, do comércio, de serviço e agronegócios, o valor do prejuízo chega a 442 milhões de reais por dia com a paralisação dos rodoviários. Daqui a pouco, a gente traz novas informações sobre a greve de ônibus na Grande Vitória. Agora, olha só essa imagem dentro de uma farmácia em Porto de Santana, Cariacica. Esse rapaz aí está furtando desodorante. Essa imagem é impressionante porque a farmácia ela tá cheia, ele está com uma mochila, olha, e tem várias funcionárias vendo a ação desse ladrão aí de desodorante. Ele tenta disfarçar, mas é claro que, olha só, né? Ele está com o desodorante na mão, coloca dentro da mochila. E tem uma funcionária que daqui a pouquinho ela vai aparecer ali do lado e ó, ela tá desesperada mostrando, falando, olha, aí no círculo vermelho, tem um rapaz ali roubando desodorante, ela mostra, olha ali do lado, ele tá pegando, tá mostrando. E chega a ser uma cena assim, até engraçada, porque ela volta e o rapaz está ali vendo que está sendo, né, filmado pelas próprias funcionárias da loja e continua colocando o desodorante dentro da mochila, Bruna. Seguiu pleno, como se nada tivesse acontecendo. Tranquilamente. E o mais impressionante, depois de colocar todos esses desodorantes dentro da mochila, ele vai embora. E ele sabe que ele estava sendo filmado porque ele está de cara limpa, tá claro, tá com um boné ali, mas a imagem, a câmera está ali, ó, na frente dele. Ele pega aquilo ali, né, e vai embora, furta o desodorante e vai embora. Cara de pau e certeza de impunidade também, né, George? Certeza da impunidade. E a funcionária ali, ó, fazendo o gesto que... Coitada. Exatamente, foi esse gesto. Vai embora e leva o desodorante. Quem tiver informação aí do suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. A gente tá rindo, mas é sério, né, gente? É séria a situação, gente. Olha, uma perseguição da polícia a 4 suspeitos de assalto, entre eles 2 adolescentes, terminou em acidente da Serra. Eles não obedeceram a ordem de parada e ainda trocaram tiros com policiais. Pois é, Jorge, o carro era roubado e durante a fuga os suspeitos bateram o veículo em um muro e acabaram detidos. O acidente aconteceu durante uma perseguição a este carro roubado. Veja nessas imagens que passa um carro branco e um segundo veículo vai em alta velocidade. Os assaltantes vieram em alta velocidade por esta rua aqui, a Euclides da Cunha. Estavam sendo perseguidos pela polícia. Sem conseguir controlar o carro, no final aqui da rua, não fizeram a curva.
e acabaram batendo direto no muro de uma empresa que está desativada. 2 adolescentes de 15 e 17 anos, além de Leidiana Martins, de 29, Jonathan Bastos Uqueto, de 22. O quarteto era suspeito de cometer vários crimes. O carro foi roubado no domingo à noite de 2 mulheres em Jacaraípe. A suspeita também deles terem assaltado uma padaria em Macafé, bairro distante 13 quilômetros de onde foram pegos. A polícia chegou até eles após denúncias de moradores do bairro São Diogo, que viram os 4 cometendo roubos na região. Os assaltantes foram levados à Delegacia Regional da Serra, sem lesões graves. A Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Os adolescentes vão responder por ato infracional ao crime de roubo e foram encaminhados à Justiça. E olha, a gente vai ser enterrado agora à tarde o professor de música que morreu em um grave acidente ontem pela manhã na BR-101 na Serra. O momento da batida é impressionante e foi registrado por uma moradora da região que fazia imagens da rodovia. Tiago Oliveira, de 34 anos, bate de frente em um carro que invadiu a contramão. O impacto foi tão forte que a moto pegou fogo e a vítima foi arremessada a quase 9 metros de distância. Tiago tinha saído de casa em Vera Cruz, Cariacica, deixou a esposa no trabalho na Serra e seguia para Ibiraçu, onde daria aulas de música. Ele também era maestro da Igreja Assembleia de Deus em São Torquato, Vila Velha. O motorista do Corsa envolvido no acidente foi ouvido pela polícia e liberado. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. O enterro de Tiago acontece daqui a pouco no cemitério Parque da Paz, em Cariacica. Bem que dizem que eles são os melhores amigos dos homens, viu? Na Praia do Canto, em Vitória, 4 cachorros impediram um ladrão de assaltar uma casa, Bruna. Pois é, Jorge, impressionante. Os animais encurralaram o bandido assim que ele pulou o muro. A ação dos cães durou mais de 1 hora. Quando o dono da casa percebeu a invasão, chamou a polícia e olha só, deu certo. O criminoso foi preso. Veja este homem de boné. Ele chega tranquilo em uma rua sem saída da Praia do Canto, em Vitória. Analisa o local por cerca de 20 segundos e pula o portão. O objetivo do homem era roubar a casa. Ele só não contava com 4 cachorros treinados para contê-lo. Ele colocou uma escada atravessada de uma casa para outra para fugir com o material que já estava arrumado para roubar. Aí o que aconteceu? Ele não conseguiu fazer isso porque os cachorros encurralaram ele. Assim que o dono da casa percebeu a invasão, ele chamou a polícia. Os militares agiram rapidamente e prenderam o bandido. Foi realizado o procedimento normal da PM, do treinamento deles. E depois ele foi conduzido até a viatura e foi levado pela viatura da polícia. O homem subiu nesta coluna e teve facilidade para entrar no quintal. Ali dentro tem 2 casas e moram mais de 10 pessoas. Aqui bem ao lado, em janeiro, esta outra residência foi invadida. E bem ali na frente, outra família sofreu com a ação dos bandidos. O seu George, vítima pela 2ª vez, reclama da iluminação da rua. Até um relógio de água já foi roubado. Está pouco escura a rua, então está melhorando o acesso para ladrão. Então não está dando para a gente ter uma visão melhor do que está ocorrendo na rua, entendeu? Para ele, o policiamento no bairro é bom. O problema é a ousadia dos bandidos. Eles estão usando tecnologia e ousadia mesmo para enganar nós e a polícia. Quanto à falta de iluminação pública, a Prefeitura disse que a Praia do Canto recebeu lâmpadas de LED mais potentes. De qualquer maneira, uma equipe vai ao bairro verificar se há necessidade de reforço na iluminação. Já a Polícia Militar garantiu que faz o patrulhamento no bairro. Lembrou que está sempre à disposição da comunidade para discutir ações de segurança. Agora o caso da criança de 4 anos que morreu baleada em Guarapari. O atirador já foi identificado pela polícia. Luzmário Batista, de 27 anos, ainda está sendo procurado. Foi ele quem atirou e matou o pequeno Enzo Gabriel Ferreira. O menino foi vítima de uma vingança de família. De acordo com a polícia, Luzmário é ex-cunhado do pedreiro Jaques Ferreira, pai de Enzo. No ataque, ele também foi baleado, assim como a mãe da criança, que continua internada. A rixa entre eles começou em 2013,
quando Jacques tentou matar Luzmário depois de uma briga. 6 anos depois, ele resolveu se vingar. O objetivo era matar toda a família. O pai de Enzo fugiu logo depois de ser baleado, mas acabou preso ontem e já foi levado para o presídio. Agora as buscas são para encontrar Luzmário. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Jorge, olha essa história. Os moradores do bairro Porto Novo, em Cariacica, estão enfrentando um problema, digamos, não muito comum. Pois é, um cavalo que morreu há dias está jogado em um terreno por lá. O mau cheiro está insuportável e o risco à saúde de todos preocupa a comunidade. A produção mundial é de 25 milhões de toneladas por ano. Este é o algodão. Eu gostaria de verdade que esta reportagem fosse sim sobre algodão. Pois é, mas não é. Esta reportagem é sobre pouco caso, mau cheiro, que está insuportável, e também o risco à saúde coletiva. É, seu Zé, tava difícil abrir o bar nos últimos dias, hein? Puxado. Tava um pouquinho meio difícil. Por quê? Por causa do fedor que tava tendo demais. Então os clientes chegavam, quando viu o fedor, eles iam embora. Então não teria condições de ficar. O cavalo estava adoecido e morreu há 10 dias no bairro Porto Novo, em Cariacica. Como o animal estava obstruindo a rua, foi arrastado para este terreno. Os moradores, até tentaram avisar a prefeitura, mas em vão. Ligamos para a prefeitura, ligamos para o tal do Enose, vários lugares. Cada lugar que eles informavam, não, tal pessoas que vai vir. Então a gente pegava e ligava. Aí ligava para vários números, aí de cada um eles iam jogando um pro outro. Como não apareceu ajuda, o seu Zé com o amigo Jonas atearam fogo no cavalo. Só que o Jonas não aguentou. Só a caatinga que estava ali eu não aguentei mesmo não, porque a gestão para eu aguentar um cheiro desse e uma caatinga dessa, porque... Passou mal? Passei. Difícil, né? É difícil tentar ajudar, né? Eu falei com ele, falei, ó, meu filho, sinto muito, mas dessa vez você vai ter que fazer sozinho, porque eu não tenho estômago para isso não. A principal preocupação do Diomiro é com as crianças. Muita criança, esse aqui são poucas crianças ainda, porque a maioria estão para a escola agora, de manhã. Aí as crianças ali, ó, eles ficam andando perto do animal morto ali, ó. E elas estão incomodadas, revoltadas. Também, né? Quanto mais forte o sol, pior é o mau cheiro. Se eu chamar vocês para brincar lá perto, vocês vão comigo? Vamos lá! Uma pergunta para reflexão. Será que se esta mesma situação fosse numa região diferente, tipo Campo Grande, será que o animal iria ficar 10 dias num velório urbano? Então o cara não ficar nem 10, nem 5 minutos. Ele recolheu o animal. A prefeitura disse que uma equipe foi ao local ontem para fazer o recolhimento do animal, mas como os moradores colocaram fogo nele, não tinha mais o que recolher. Disse ainda que, como a comunidade relata mau cheiro, a equipe vai voltar agora à tarde para ver se é possível fazer a raspagem do local. Quanto ao chamado dos moradores para recolher o bicho, afirmou que não há nenhum registro de pedido no telefone 162, número que deve ser acionado em casos como esse. Olha, gente, a boate que pegou fogo em Vila Velha informou que ainda não foi notificada sobre a cassação do alvará, medida que será realizada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o local não tinha licença para o tipo de show que era realizado. Foi verificado também que os extintores estavam descarregados e que no evento havia diversos materiais utilizados para show pirotécnicos, o que é proibido por lei. O Corpo de Bombeiros vai notificar os donos da boate e enviar as informações ao Ministério Público. O incêndio na boate Nuke Beach, que fica na Prainha, em Vila Velha, aconteceu na madrugada de domingo. As chamas consumiram todo o teto, que era de palha. Devido ao material, o fogo se alastrou rápido. Cerca de 400 pessoas que estavam na festa tiveram dificuldades para sair, porque só havia uma via estreita para deixar o local. Houve pânico e correria. Muitas pessoas se jogaram na água. Os bombeiros levaram 2 horas para controlar as chamas. E apesar do susto, ninguém se feriu. Bom, e agora a gente volta a falar da greve dos rodoviários, que está hoje no 2º dia.
Ontem os ônibus não rodaram, o que provocou muitos transtornos para a população. Hoje, 75% da frota está na rua por determinação da Justiça, mas isso aí está sendo contestado, né, Bruna? Exatamente, eu mesmo estive nas ruas e eu vi que não está muito bem assim, não. A repórter Tainá Lopes traz mais informações para a gente, ela está na sede do Sindicato dos Rodoviários. Tainá, é com você. Pois é, a gente está aí discutindo essa questão, se tem 75%, se não tem, a GV Bus diz que não, o sindicato diz que sim. Eu estou aqui agora com o presidente do Sindicato dos Rodoviários e já começo perguntando, José Carlos, 75% é o que a Justiça determinou de frota circulando nas ruas hoje. O que o sindicato tem a dizer em relação a isso? O sindicato está cumprindo sim a liminar. Correto? Os ônibus estão rodando, tive uma reunião, a diretoria estava toda reunida e a gente está cumprindo a liminar. E o intuito do sindicato é cumprir a liminar. A GV Bus diz que entre o período de 5 e 7 horas da manhã, entre 28% e 52% da frota. A população na rua também sente grande diferença em relação aos outros dias, né? Com o impacto dos transportes não estarem circulando todos nas ruas. Mesmo assim, vocês mantêm essa fala do 75%. Correto, o sindicato está cumprindo. Hoje mesmo o jurídico do sindicato me passou e a própria Setub emitiu uma nota e está sendo feito o cumprimento da liminar. Olha só, gente, só para o pessoal de casa entender, teve uma reunião agora há pouco com a diretoria, porque eles se reúnem para traçar os próximos passos, o que vai ser feito em relação a esse protesto. E às 16 horas, às 4 da tarde, uma nova assembleia acontece lá no centro de Vitória, na Praça 8. Isso é com o objetivo de repassar a categoria, o que vocês discutiram, o que de fato acontece nessa assembleia. É porque essa assembleia ela fica agendada todo dia quando a teoria está em greve e às 16 horas sempre a gente leva a um encaminhamento para estar deliberando a teoria. E o intuito do sindicato é simplesmente resolver essa questão. Às 17 horas, às 5 da tarde, tem uma nova reunião de conciliação entre o sindicato e o governo do estado para tentar chegar num acordo. Correto, às 17 horas também a gente tem uma conciliação no TRT, justamente para tentar também estar viabilizando essa situação. Qual seria o acordo ideal para o fim da greve para vocês? Só para reforçar com a população. O que vocês de fato querem nesse momento? O que a categoria anseia é manter o posto de cobrador dentro dos ônibus, correto? Mas também a gente está conversando com o TRT, estamos tendo um bom senso de ouvir, correto? E estamos sempre tudo levando para a categoria deliberar, porque a categoria é soberana sobre questões de decisão do sindicato. Zé, antes da gente terminar, a gente recebeu uma informação na nossa produção de que os novos carros com ar-condicionado teriam sido impedidos de circularem hoje por pessoas que fazem parte da categoria dos rodoviários. Essa informação chegou até vocês? É verídica? Houve alguma denúncia em relação a esse caso? Deixa eu te falar, eu acho que está rodando 75% da frota, correto? E eu acho que eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que não foi um caso definido ainda, eu acho que não tem por ir rodar. E queira ou não queira, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, está conduzindo a coisa com sensibilidade para a gente estar resolvendo essa questão. Mas da parte de vocês, houve impedimento em relação à circulação desses coletivos? Deixa eu te falar, eu volto a te dizer, o sindicato está cumprindo a liminar. Ok, a gente tem aí a fala do Sindicato dos Rodoviários, eles afirmam que estão cumprindo essa questão da liminar dos 75%, não tem conhecimento de nenhum rodoviário que tenha tentado impedir a circulação desses ônibus e a gente volta aí no estúdio, vou continuar acompanhando toda a movimentação e informando a você aqui no nosso telejornal. Pela participação, agradece aí também ao presidente do Sindicato Rodoviários. A gente vai continuar mostrando os reflexos dessa greve, agora com o repórter Felipe Chicarino, que está no terminal de Vila Velha. Chicarino, muita reclamação por aí? Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês mais uma vez. Boa tarde mais uma vez também para a nossa audiência, para os nossos telespectadores que acompanham aí o Tribuna Notícias primeira edição. Voltamos a falar ao vivo aqui do terminal de Vila Velha, que se tornou, desde julho do ano passado, quando o terminal de Itaparica foi fechado, boa parte dos passageiros foi trazida para cá. Mais de 80% dos ônibus das linhas vieram para cá. Então hoje o terminal de Vila Velha se tornou um dos principais terminais da Grande Vitória, não só da cidade, pelo grande fluxo de passageiros. E ao contrário de ontem, quando nós estivemos aqui hoje, como a gente pode ver, está bem diferente,
já se vê ônibus para lá e para cá, em torno, dentro do terminal, os passageiros, as filas. Mas como eu falei também na entrada anterior, eu estava meio desconfiado que, por mais que tenha não voltado à normalidade, mas próximo da normalidade, se comparado com a segunda-feira, se comparado com ontem, mas ainda assim está um pouquinho devagar de passageiro. A dona Cleonice, que está aqui, com licença, dona Cleonice, se tem alguém que entende de terminal, é a dona Cleonice. São 3 décadas trabalhando, criou as filhas trabalhando aqui no terminal, então ela vai me dizer, tá normal de passageiro ou tá mais ou menos devagar? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, não está. Os dias normais são mais, entendeu? Um fluxo de gente é maior aqui, entendeu? Esse horário é um fluxo de gente enorme, entendeu? Eles colocam carro, outro carro e as filas continuam grandes. E hoje quase não se vê fila, né? Filas mesmo, as filas grandes. Tá muito pouca gente. Agora, eu conversei com alguns moradores, dona Cleonice, eles me disseram da preocupação da noite, que aqui, falaram assim, volta aqui à noite, Karine, porque vai estar pior. Como deve estar aqui à noite? O que a senhora com 3 décadas de terminal pode falar pra gente? Como é que vai estar isso aqui à noite? No horário normal mesmo, sem greve, sem essa redução de carro, aqui a gente não consegue nem andar. E hoje então com greve? Mas hoje eu vou dizer o seguinte, a maioria das pessoas às vezes vai de carro, entendeu? Do patrão, vai de Uber. Dá um jeito, né? Dá um jeitinho e às vezes... Eu já passei umas greves aqui que quase às vezes não dá fluxo de gente grande como os dias normais, não. Espero que se resolva. Dona Cleonice, muito obrigado, prazer em conhecer a senhora. É isso aí, Bruna e George. A gente continua então com as informações sobre o segundo dia da greve dos rodoviários que atinge o transporte público aqui na região metropolitana. Eu volto com vocês. Valeu, Felipe. Obrigado. Bom, a gente está vendo aí que não está normal. Nós estamos aqui ao vivo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno. Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Nós acabamos de entrevistar aí o presidente do Sindicato dos Rodoviários e ele disse que 75% da frota está circulando. Essa é uma informação verdadeira? Na verdade, o setor agora está apurando tudo isso, tem que apurar tudo que rodou de manhã, agora à tarde. E a CETUB no fim do dia deve estar divulgando um relatório sobre a conclusão de como vai ficar esse dia. E nós vamos também tomar, se não cumpriu em determinado horário, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis em relação à multa, em relação ao que pode ser feito daqui para frente. Agora, secretário, boa tarde a você, seja bem-vindo ao TN. Ontem vocês se reuniram, governo e categoria, no TRT, para discutir aí possíveis propostas para pôr fim à greve. Ambos os lados ficaram de estudar essas propostas. Do lado do governo, o que de fato vocês perceberam? Que decisão foi tomada dessas propostas? Bom, na verdade o que a gente tem que dizer é que não foi a primeira reunião. Nós tivemos mais de 6 reuniões com a categoria antes dessa reunião de ontem do TRT, mostrando qual é a preocupação, mostrando a necessidade de melhoria do sistema do Transcol, tudo que vem sendo feito, o Wi-Fi, ônibus com ar-condicionado, renovação de frota, todas as melhorias, o aplicativo, enfim, o bilhete único, o cartão GV, todas as melhorias e vem mostrando o que a gente precisa fazer para melhorar ainda mais para a população o atendimento do Transcol. E montamos também 10 itens que seriam as garantias que esses trabalhadores teriam para que nós possamos tirar o cobrador do ônibus, ter as melhorias necessárias do bilhete único, do cartão GV, dando mais velocidade, mais segurança nos ônibus, trazendo o ar-condicionado. E neste momento foi onde as negociações travaram, eles não quiseram nem simplesmente, era sim ou não, manter ou não o cobrador, e a gente não consegue trabalhar dessa forma. Fizemos a proposta dos 10 itens, a partir deles tomaram a decisão, lamentavelmente, de fazer a greve. Então a gente acredita que foi uma decisão atabalhoada, não precisava, a população não precisa passar por esse tipo de situação, isso pode ser negociado, como está comprovado que a partir de uma reunião de ontem no próprio Tribunal Regional do Trabalho, você consegue negociar. Então, para que prejudicar a população? Para que pressionar dessa forma, sendo que você consegue sentar numa mesa e discutir as propostas, que nada mais são do que a efetiva garantia que o governo já estava dando de não demissão dessas pessoas que passarão a não trabalhar mais dentro dos ônibus, elas vão trabalhar de outras formas dentro do sistema Transcol. Falando nesses 10 itens, a gente preparou aí 7 itens, depois a gente vai falar sobre os outros. Roda aí, por favor, o que a gente preparou.
Não serão realizadas demissões de cobradores em decorrência da substituição da frota sem o respectivo posto de trabalho. Serão oferecidos cursos de capacitação para cobradores em conjunto com o GVBus e o sistema SEST-SENAT para suprir funções inerentes ao sistema de transporte, como, por exemplo, mecânico, fiscal, auxiliar administrativo, agente de vendas. Também serão oferecidos cursos de requalificação para cobradores em conjunto com o GVBus e o sistema SEST-SENAT para capacitação em outras áreas à escolha do profissional de acordo com o perfil. Fortalecimento das escolas de formação de motoristas nas empresas, garantia da não contratação de motoristas de fora do sistema. Os profissionais que atuam como cobradores atualmente terão prioridade na contratação para outras funções que não a de motoristas. Só serão contratadas pessoas de fora do sistema caso, dentre os cobradores, não haja mão de obra qualificada, além de outras garantias. Pois é, gente, o documento também diz que a eliminação do posto de cobrador vai acontecer gradativamente ao longo de 3 anos e meio até dezembro de 2022. Cerca de 170 ônibus por ano. A criação de um grupo de trabalho de acompanhamento e gestão do programa. E os motoristas dos veículos sem posto de trabalho de cobrador, em hipótese alguma, vão exercer atividades de cobrança de passagens em espécie dos usuários. Os veículos só vão aceitar pagamento em cartão. Então, secretário, o que falta para fechar essa negociação, para que os motoristas voltem a trabalhar, então? Na verdade, falta a categoria entender que a tecnologia chegou, nós precisamos melhorar o Transcol, nós precisamos ter uma garantia de melhoria efetiva do Transcol. O cartão GV, o bilhete único metropolitano, vem para isso, essa integração do sistema, essa melhoria, os ônibus com ar-condicionado. Então, tem que entender que a gente precisa eliminar a função do cobrador, mas de uma forma que isso traz a tecnologia, é inevitável, várias atividades ao longo desses anos acabaram, mas nós estamos oferecendo uma contrapartida de não demissão, de absorver essa mão de obra, de fazer cursos profissionalizantes, transformar os cobradores em motoristas, que para a gente é muito importante, vendedores de bilhetes dentro dos terminais, fiscais, mecânicos e outras atividades que eles queiram exercer. Então nós estamos preparados a isso, nós exigimos, se for uma exigência para que as empresas implantassem, vamos estar monitorando como é que fica. Então basta o sindicato, precisa entender essa proposta, querer entender, querer ler, e levar isso para a categoria para a gente possa acabar com a greve e negociar outros pontos. Pode ter algum outro ponto aqui ou ali de dúvida, que a gente precisa esclarecer, mas isso eu não preciso prejudicar a população. Deixa muito claro, o diálogo, estamos sempre abertos, vamos estar sempre abertos, mas nunca prejudicando a população. Isso não traz benefício para ninguém, não traz benefício para o governo, não traz benefício para o sindicato, não traz benefício para a população. E vai haver vaga para todos esses funcionários que seriam remanejados, que serão? De todos que hoje trabalham no sistema até o mês de agosto, nós temos vagas. Nós vamos fazendo a substituição. Por exemplo, sai um motorista, qual é a prioridade? É um cobrador que virou motorista, um mecânico saiu, é um cobrador que virou mecânico. Então, dentro do sistema tem uma série de vagas que são geradas, são muitos trabalhadores que você consegue absorver essa mão de obra. Por que também? Porque a implantação é gradativa. Nós estamos falando de 115 ônibus esse ano, estamos falando de 170, de uma frota de 1.800. Então, esse escalonamento ele é importante para poder também absorver essa mão de obra. Tá certo. Secretário Fábio, obrigada pelas suas explicações, pela participação ao vivo aqui com a gente no TN. Obrigada mesmo. E olha, a seguir, gente, traz novas informações do segundo dia da greve de ônibus na Grande Vitória. Instante só. 2 carros se envolveram em um acidente hoje cedo na rodovia do Contorno, na Serra. Os 2 veículos ficaram bem danificados. Eles seguiam no mesmo sentido quando um deles mudou de faixa e acabou atingindo o Prisma Prata, dirigido pela mulher de 37 anos. O outro carro foi parar na valeta. Uma das vítimas, Késia Soares, sentia dores na cabeça e foi atendida por uma ambulância da concessionária da rodovia. Ela trabalha com transporte executivo e faz esse trajeto com frequência. O outro motorista, Genilson da Silva, técnico em segurança do trabalho, não quis comentar o acidente. Um policial militar está preso suspeito de estuprar uma adolescente. Pois é, o pedido de prisão temporária foi feito pelo delegado Diego Aleluia, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A repórter Tainá Lopes tem os detalhes.
O policial militar de 34 anos está detido no quartel de Maruípe, em Vitória. O crime teria acontecido no mês passado, mas ele foi preso na última segunda-feira. Em depoimento à polícia, a mãe da menor que fez a denúncia disse que a garota de 16 anos foi estuprada pelo policial militar. Tudo teria acontecido em uma festa que acontecia na casa da família. Inclusive, o PM seria amigo da família. Em um certo momento, a menor foi para o quarto. Foi quando o policial militar teria ido atrás dela e cometido o crime de abuso sexual. A mãe afirma que viu toda a cena. As investigações apontaram que, por conta do teor alcoólico, a menor não tinha condições de resistir, oferecer resistência ou consentir o ato. Por isso, o pedido de prisão. O policial militar pode responder por estupro de vulnerável. O inquérito está em andamento. Pois é, a PM disse que só vai se posicionar em relação às providências internas depois de receber os autos. Hoje é terça-feira, 13 de agosto. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. 75% dos ônibus vão circular, diz Sindicato dos Motoristas. Profissões com mais vagas na indústria até 2023. Bolsonaro promete acabar com radares móveis. Câmara de Vitória quer aumentar número de vereadores para 21 e reduzir assessores. Na foto principal, uma família apaixonada por cobras. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, Dinho em ritmo de rock alucinante dos Beatles. Gabigol reforça Fla contra o Vasco. E professor de música morre em acidente. E a seguir, novas informações da greve dos motoristas. E no quadro Coisas de Casa, você vai aprender a como deixar o espelho de casa limpinho. A gente volta já. A gente volta a falar da greve dos rodoviários. A repórter Tainá Lopes está na sede do sindicato, acompanhando toda a movimentação por lá. Mais tarde tem Assembleia dos Rodoviários e audiência de conciliação. Não é isso, Tainá? Exatamente, as novidades mesmo a partir de amanhã, do que vai ser, se a greve continua ou se ela termina, a gente só vai saber depois dessa reunião importante que acontece às 17 horas entre o governo e o Sindicato dos Rodoviários, onde eles vão conversar juntos, tentar buscar aí um acordo para que de fato a greve seja eliminada. Um resumo de hoje, o sindicato disse que 75% da frota circulou, a GV Bus diz que não, ninguém melhor do que a população para dizer se sentiu ou não essa diferença nesses números citados pelas instituições. Por enquanto a greve continua, 75% precisam ser cumpridos porque há uma liminar da justiça que multa o sindicato em R$200 mil por dia caso 75% da frota não circule. A gente vai continuar acompanhando. Às 16 horas, às 4 da tarde, tem uma assembleia entre os rodoviários para decidir os próximos passos e às 17 o sindicato vai, junto com o governo, tentar esse acordo para acabar com essa greve ou não. Então essas novidades você consegue acompanhar também, sabe aonde? No tribunaonline.com.br, onde as informações são atualizadas em tempo real, e no nosso telejornal Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Volto com vocês. Obrigada, Tainá, pelas suas informações. A gente, é claro, fica aí acompanhando para saber como é que essa história vai terminar, né, gente? Olha, chegou a hora daquela ajudinha para manter a casa sempre em ordem. Um espelho é essencial para todo mundo, né? Para dar uma olhada no look, para bater aquela foto. Mas, poxa, eu acho que trem difícil de deixar limpo. Ixi, é difícil mesmo. Mas a partir de hoje, isso vai mudar a sua vida, porque o quadro Coisas de Casa está aqui para te ajudar. E Osadara Cunha mostra uma dica muito simples e sem custar nada, que nunca mais a sua imagem no espelho vai ficar, digamos, embaçada. Roda aí. Quem aí não gosta de um espelho, hein, minha gente? Para dar uma ajeitada no cabelo, aquela conferidinha no visual.
Pois é, mas o espelho também precisa de um cuidado, viu, gente? É que às vezes ficam aquelas marcas, muitas vezes também a marisia leva gordura para o espelho e aí não tem jeito. Sem contar também que às vezes o produto de limpeza acaba oxidando o espelho e aí não fica nada legal, né, gente? Mas hoje você vai aprender uma dica que não precisa gastar um tostãozinho sequer. Vamos acompanhar? Luciana Barbosa, nossa personal organizer, tá no ar. Para essa dica, nós vamos usar um copo de água morna. Não pode ser pelando, quente, é morna. Vamos colocar no borrifador. Você deve estar se perguntando, por que água morna? Água morna não danifica o seu espelho. Tem alguns produtos que a gente usa que oxidam o nosso espelho. Com o borrifador, a gente não borrifa direto no espelho. Nós vamos borrifar num paninho e vamos passar no nosso espelho. Borrifa mais um pouquinho. Depois que você passou a água morna, nós vamos agora secar com outro pano seco. Com o pano seco, nós vamos finalizar a limpeza do nosso espelho. Depois que nós passamos a água morna com o tecido, nós vamos agora para finalizar a limpeza do nosso espelho com o papel toalha. Lu, mas você é terrível, hein? Além de ensinar a gente a cuidar bem da casa, agora ela ensinou a gente a ficar mais bonita ainda, né? Verdade, mais bonito e fácil, prático para o seu dia a dia. Então, com o espelho limpinho, a gente até brilha mais, né? Brilha, como brilha? Então, gente, bora brilhar todo mundo, né? Um beijo, tchau, tchau. Espelho limpinho, né, Lu? Limpinho. Que bacana, né, gente? Bom para economizar também, porque ninguém merece. Esses produtos prontos de limpar espelho são super caros, né? Carice, pegou todo mundo pelo pé, né? Ó, não é jornal, não tem bicarbonato para usar, por quê? Eu já estava aqui falando que era jornal e álcool, né? Pois é, e água que morna, eu nunca ouvi falar nisso, pois é, né? Muito então, bom. ó, para conhecer mais as dicas da Lu, basta acessar o Instagram, lu.organizer. E olha, agora uma última informação aos telespectadores do TN. O trânsito pode ficar ainda mais complicado hoje à tarde. É que professores e estudantes da UFES e do IFES estão organizando uma passeata a partir das 4 horas da tarde até a Assembleia Legislativa na Enseada do Suá. O ato faz parte de um movimento nacional de greve da educação para protestar principalmente contra cortes de verba anunciados pelo governo e que vão atingir as universidades e os institutos federais a partir das 4 da tarde. Fica aí a dica, né? Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pelo carinho, por assistir ao jornal. A gente está aqui esperando, né, Jorge, amanhã no mesmo horário. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E agora você fica com o Ronda Geral e a Isabela Vidal. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.